Olá, bem-vindo ao canal Reconciliação. Vamos lembrar, nós estamos baseados em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 a 21, onde Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Ok, vamos continuar um pouco mais no nosso estudo sobre essa capacidade maravilhosa que Deus nos deu, que é o dom da palavra. Eu quero embasar um pouco mais sobre a vida de Jesus, lendo alguns trechos, porque nós precisamos de uma boa base. Nós vamos edificar um grande edifício. A nossa vida, como Jesus disse, que deve ser firmada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, é de máxima importância. Então, Jesus, no capítulo 5 de João, ele disse o seguinte, no verso 19: Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Depois, no versículo 30, ele diz assim: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E no capítulo 8 de João ainda, ele disse, no versículo 26, Muito tenho que vos dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. O que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. O versículo Continuando no versículo, aquele que enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. No verso 28 ele diz assim, Jesus disse, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como o Pai me ensinou. E no capítulo 14, quando Jesus está despedindo dos seus discípulos e eles querem saber para onde ele vai, e ele ensina que ele é o caminho para onde ele vai, Filipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então, era uma pergunta que estava no coração dos discípulos. Se Jesus estava falando que tudo ele ouvia do Pai e que o Pai que estava nele é quem fazia as obras, Filipe achou que a solução era essa. Se Jesus pudesse mostrar-lhes o Pai, era o que bastava. E o que Jesus respondeu? Dizendo assim, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, e as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras? Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, o apelo de Jesus para Filipe, e é o mesmo apelo para nós, é para crermos. Aqui está o segredo da vida cristã, que é a fé. Nós vivemos pela fé, nós recebemos Jesus pela fé, nós cremos que Deus existe pela fé. E assim era o relacionamento de Jesus com o Pai. Vamos lembrar que Jesus ensinou que Deus é Espírito
e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E era assim o relacionamento de Jesus com o Pai, em espírito e em verdade. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, diz o apóstolo Paulo. E era isso na vida de Jesus. E Jesus, como homem, ele não operou na vida, no período que ele esteve aqui, ele não operou como Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, ele esvaziou-se de todos os atributos de Deus, apesar de não deixar de ser Deus, santo, justo, poderoso. Mas ele não usou, ele abriu mão de todos esses recursos e ele foi um homem limitado como nós, aos limites humanos de um corpo que sentia canseira, sentia sede, dormia, comia e todas as outras funções naturais do ser humano. Mas, cheio do Espírito, andando no Espírito, e como eu disse ontem, aquele parâmetro que norteou a vida dele, ouvindo do Pai, fazendo a vontade do Pai, em comunhão com o Pai, deixando o Pai fazer as obras através dele. E isso mesmo ele passa para os seus discípulos, como eu disse ontem, e aqui no capítulo 14, quando ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E no capítulo 17, que é a oração de Jesus pelos seus discípulos, agora bem no final do seu ministério terreno, aliás, na noite praticamente que ele foi traído, Jesus está orando, e algumas coisas interessantes nessa oração. Ele diz assim, verso 6 do capítulo 17: manifestei o teu nome aos homens que do mundo tu me destes, eram teus e tu mos destes e guardaram a tua palavra. Ele cria, Jesus cria que os discípulos tinham recebido e guardavam a sua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviastes. E vamos lembrar que Jesus nessa oração também orou por nós. Ele diz assim: e rogo por estes, não rogo só por estes, mas rogo por aqueles que através destes hão de crer em mim. Então estamos incluídos nesse grupo, nessa oração, e como receptores também da palavra da vida, a palavra eterna de Deus, a divina semente que foi implantada em nós. Nós fazemos parte desse grupo. Verso 14 diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Preste atenção, Jesus está nos igualando a ele, dizendo que nós não somos do mundo, como ele não é do mundo, e que nós temos a palavra. Ele deu a palavra dele e nós a recebemos. E ele continua dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus diz: eu não os peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. E continuando ele diz assim, verso 20: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o Pai, Jesus, os discípulos, nós somos um corpo, nós somos a igreja, nós somos
o reino de Deus. Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. E a vontade de Deus vai ser feita na nossa vida à medida que nós entendermos a importância da palavra e nós agarrarmos neste pensamento. Eu sei que é longo o assunto e eu estou apenas introduzindo ainda para aquilo que Deus quer nos levar. Na primeira parte eu mencionei Tiago, falando da lei perfeita da liberdade. A palavra de Deus e a palavra na nossa boca é a lei perfeita da liberdade, para pôr em liberdade todos os homens. A vontade de Deus é esta, do dominai, do exercer autoridade sobre a terra. Não usar a palavra simplesmente para conversar as coisas corriqueiras do mundo. Não, nós temos que saber que o uso da palavra é muito importante, é fundamental. Existem centenas de versículos que diz do poder da palavra. Você vai ter aquilo que você diz. É do fruto dos lábios que você se satisfaz. O poder da vida e da morte estão na boca, estão na língua, estão nas palavras. Jesus disse: pelas tuas palavras você vai ser justificado, ou por tuas palavras você vai ser julgado. Ele diz: do homem, do tesouro do seu coração, o homem bom, ele tira coisas boas. Então, a palavra também está muito ligada com a segunda dádiva que Deus nos deu. Eu mencionei que é o nosso coração, porque há uma reciprocidade. A palavra está no nosso coração e a palavra está na nossa boca. Jesus veio para fazer essa reconciliação, para nos trazer novamente para o lugar que Adão perdeu. Jesus é o último Adão. Ele veio para nos levar no Éden. E a vontade de Deus é que nós ouçamos quais foram as primeiras palavras que Deus diz ao ser humano. Quero que você se lembre, foi: frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai-a, tenham autoridade sobre os peixes do mar, as aves dos céus, as feras dos campos, todas as bestas feras e os répteis que se rastejam na terra. Tudo está sujeito a nós. E nós estamos nesse universo de Deus para fazer a vontade de Deus. Nós temos a incumbência de levar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho a todas as nações. Hoje muitas pessoas estão pedindo: ó, Jesus, venha. Mas na oração, Jesus diz: não, eles não devem ir, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ainda temos que ir às nações e pregar o Evangelho. O parâmetro da nossa vida, o alvo final, está em Mateus 24:14, quando diz: e este Evangelho será pregado a todas as nações, para testemunho de todos, aí virá o fim. E os discípulos estavam preocupados também, antes da ascensão, naquele período que Jesus esteve com os discípulos por 40 dias, falando do reino de Deus, esse período entre ressurreição e ascensão e volta aos céus. Os discípulos disseram: é neste tempo que você vai restaurar, então, o reino? Jesus diz: não vos compete saber o dia. Essa é uma data que Deus reservou para ele. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até aos confins do mundo. Então, este é
o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa experiência, é aquilo que foi implantado em nós, a divina semente, a palavra de Deus, criando no nosso coração a vida nova, despertando em nós aquelas afeições por Deus, para fazer a vontade de Deus e andar só na vontade de Deus, nós vamos então poder ser as pessoas abençoadas e vamos recolher muitos frutos na nossa vida, porque a nossa boca vai falar daquilo que está no nosso coração. Amém.